Sociedade Digital. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje, falamos sobre resiliência de dados. Vamos entender que história é essa, aonde você entra nesse contexto, a sua empresa, de que maneira você se protege, tem riscos, como se beneficia disso tudo. Enfim, tem um mundo sobre os dados, um mundo que, de alguma maneira, hoje é cada vez mais potente e latente em função de tudo que estamos vivendo em questões de inteligência artificial e também porque estamos gerando mais dados. À medida que dispositivos se conectam à rede e também que nós vamos navegando, lendo, produzindo, consumindo conteúdo, mais dados são produzidos por nós e sobre nós. Para ajudar a gente a desatar esses nós, está aqui comigo o Alessandro Brito, que é CTO Brasil da Hitachi Vantara. Alessandro, seja muito bem-vindo à Sociedade Digital. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você discutindo e esclarecendo aí algumas informações para o nosso público. Prazer, meu prazer, nosso. Eu quero começar te perguntando que história é essa de resiliência de dados? Me explica o conceito. Então, resiliência é um conceito muito amplo, né? Resiliência de dados, né? Então, existe um foco específico quando a gente fala de cibersegurança, né? Resiliência dos dados contra ataques, mas um conceito mais amplo, a resiliência de dados, ela ajuda as empresas e organizações a recuperarem e garantirem a continuidade dos seus negócios, né? E quais são as modalidades ou as formas que a gente pode estar provendo isso? São inúmeras, né? Então, a gente pode estar provendo isso a partir de várias cópias, várias réplicas em locais diferentes, e essas réplicas com características específicas de proteção garantem que a gente possa ter recuperação do teu ambiente, né? Então, existem clientes que têm necessidades de processamento de alto volume, como você mencionou, e que eles precisam manter o seu negócio, o funcionamento constante das suas atividades, né? Se nós temos, por exemplo, um ambiente único, em um único data center, nós temos alternativas para fazer várias réplicas nesse mesmo data center, mas você fica vulnerável. Então, o ideal é que você tenha cópias em outro data center. Então, 2 data centers, 3 data centers proprietários ou data centers ou provedores de cloud, de nuvem. Então, nós temos que pensar como proteger esses dados e recuperar esses dados para que você continue a ter, que os nossos clientes, né, eles possam ter a quantidade do seu negócio na ocorrência de algum problema. Seja no data center, seja algum erro lógico, seja algum erro físico de algum componente. Em qualquer uma dessas situações, a gente tem que estar preparado e a resiliência de dados tem que garantir que a gente possa estar provendo esses dados e continuando o negócio do nosso cliente, né? Quando a gente pensa em modelos de alta disponibilidade, replicação, fazer isso em tempo real, existem algumas escolhas do tipo: se eu replico o dado no momento da transação, eu tenho uma capacidade de recuperação de uma eventual falha que é maior do que se eu tiver períodos mais longos para fazer a replicação desses dados. No entanto, o modelo de processamento em si, ali em real time, ele fica mais caro para a organização, porque eu estou o tempo inteiro fazendo esses modelos de replicação, estou o tempo inteiro mandando dados para outros data centers ou para o mesmo data center em outra máquina. Enfim, existem desenhos e arquiteturas que são diferentes e que muitas vezes soam muito complexos. Pensar em resiliência de dados é uma exclusividade de grandes empresas ou empreendedores, donos, gestores de pequenas e médias empresas já precisam pensar nisso também? Não, excelente pergunta, André. A resiliência, hoje o mundo, como você introduziu, o mundo hoje é um mundo digital. O volume de dados que são criados são absurdos. Nenhuma instituição hoje praticamente vive sem proteger os seus dados, sem os seus dados. O ativo principal das empresas, das corporações pequenas, médias e grandes, são os seus dados. E são através dos dados que eles conseguem transformar o seu negócio e ter crescimento.
Então, se você tem um negócio lucrativo, um business que promove inovação, que vai promover crescimento, que vai promover desenvolvimento, você precisa proteger os seus dados. Não é uma escolha da empresa grande ou da pequena, não existe diferença. Isso atinge a todos nós. E não só do ponto de vista da corporação. Nós, como usuários, nós, como sociedades, hoje, nós temos que garantir a proteção dos nossos dados. A gente tem que garantir que esses dados sejam protegidos e que eles sejam utilizados da forma que nós consentimos. Então, ninguém pode usar o seu dado sem o seu consentimento. Então, isso é muito importante. E um grande diferencial para garantir a proteção dos dados, a resiliência dos dados, é a flexibilidade. Você tem uma plataforma de dados que te permita fazer as escolhas e proteger esses dados aonde você necessite. Grandes corporações vão poder fazer seus investimentos e ter grandes infraestruturas para proteger esses dados. E não é complexo, mas eles têm condição de prover esse tipo de solução. As pequenas as médias e pequenas empresas que não têm o mesmo poderio de investimento de infraestrutura podem tirar proveito dos cloud providers, dos service providers e usar estruturas como serviço. Então, isso permite que você tenha flexibilidade e garanta a recuperação dos dados quando for necessário, eliminando a complexidade. O mais importante é que o dado seja o ponto central. Não a tecnologia ou a plataforma onde você roda, mas que a partir do dado você consiga replicar esses dados e recuperar em qualquer lugar onde seja necessário para a tua aplicação, para o teu negócio ou para nós como da sociedade, usuário final dessas tecnologias que precisamos proteger os dados e fazer a rápida recuperação. Sabe, há pouco tempo recebi aqui uma engenheira falando de tecnologia na saúde. E um dos pontos que ela trouxe foi o do estudo longitudinal dos dados sobre pacientes. E a gente conversava sobre o fato de que grandes volumes de dados numa série histórica vão ser capazes de criar pistas interessantes sobre correlações. Quem tem uma doença na infância tende a ter tal doença na fase adulta, uma outra doença na velhice. Enfim, a gente vai estudar comportamentos que hoje em dia não são necessariamente simples em função da falta de volume, efetivamente. À medida que o tempo for passando, nós vamos ter a capacidade de encontrar correlações que hoje em dia estão escondidas. No entanto, quando a gente olha, por exemplo, para um varejo, a necessidade de armazenamento de dados é um pouco diferente. Não necessariamente os estudos sobre o meu comportamento na infância, sobre os meus gostos, para fazer algum modelo de análise preditiva do que eu quero agora, eu preciso de uma larga história de dados de todo mundo. Como as empresas vão fazer a gestão do ciclo de vida da informação, daquilo que está dentro das suas fronteiras e o que vale a pena ser cruzado com o lado de fora? Tem um monte de dados nossos que estão espalhados e as empresas vão precisar ficar fazendo sempre esse juízo de valor. Tem sempre um trade-off entre armazenar e utilizar, em armazenar e recuperar esses dados, o custo de transação, efetivamente, em bases de dados muito grandes, a capacidade que eu tenho de cruzar esses dados com dados não estruturados que estão disponíveis em redes sociais. Enfim, quem decide, qual é o profissional que decide essa história toda e desenha esse fluxo de uso de dados de maneira que a empresa possa obter o melhor resultado sobre esse investimento? É uma excelente pergunta. Esse é um dos maiores desafios que a gente ouve todos os dias dos nossos clientes, né? Com múltiplas fontes, com um ambiente híbrido, com a cloud híbrida, como simplificar a proteção dos dados, a resiliência dos dados. É algo muito complexo, porque antigamente você tinha um silo, um único silo, um único mainframe, um monolítico, consolidando toda essa informação. Com a explosão dos dados e múltiplas fontes, com a IoT, máquinas, inteligência artificial, mídias sociais, com várias fontes distintas, esse dado foi democratizado, ele foi descentralizado, todo esse processamento. E nas estruturas de cloud híbrido, serviços sendo desenvolvidos, todos na cloud e os clientes com a informação centralizada também nos seus data centers,
virou um desafio muito grande de como simplificar esse processo. Quem vai cuidar desse processo? Quem é o responsável por esse processo? E que a gente identifica muito é o quê? No cliente, quando ele cuida do seu ambiente on-premise, do usuário, quando ele cuida do seu ambiente on-premise, ele tem uma equipe dedicada que tem uma plataforma e uma solução. E ele faz a gestão daquele ambiente. E na nuvem, quando a gente vai evoluir para a discussão da nuvem? É uma outra equipe, é terceirizado. Ele não tem controle sobre aquele dado. Mas o dado é desse cliente, que presta serviço para um outro cliente final. Ou seja, esse é um grande desafio, pensando do ponto de vista de governança dos dados, resiliência dos dados, parte de segurança também contra ataques de cibersegurança. Existe aí um combo de pessoas, de times que precisam estar integrados para poder encontrar as soluções, né, de uma forma combinada. Então você tem o CDO, você tem o Chief Data Officer, o Data Protection Officer, o CISO. Todos esses times têm que estar integrados para prover uma solução, uma plataforma em busca de uma... O que eles procuram muito, e quando você conversa com cada um desses profissionais, a pergunta mágica é: você tem uma solução para resolver esse problema? E isso é a parte mais interessante, porque todos fazem a mesma pergunta, todos à procura de uma mesma solução, como se existisse uma bala de prata. E a resposta clara e objetiva é: não existe bala de prata. Então, o que existe são pessoas, tecnologia e processo. As tecnologias permitem a gente implementar processos que vão atender à demanda de segurança de todos esses usuários, né? E nos seus distintos lugares. Existem as plataformas que permitem essa mobilidade, esses serviços inteligentes de storage, de armazenamento, de proteção, de governança de dados para geração e gestão de todo esse pipeline, e pessoas. Então, precisam ter pessoas, a gente precisa montar um ecossistema com pessoas, com profissionais de todas essas áreas voltados com o viés de aversão à perda. Então, eles precisam ter o foco principal na recuperação. Então, na proteção e na recuperação tem que ser o foco principal, porque os times não podem trabalhar mais de formas isoladas, cada um cuidando do seu pedacinho. Então, esse conjunto, esse time, com esse objetivo principal de proteção e rápida recuperação do seu negócio, é a equipe, é o modelo ideal para que a gente consiga ter sucesso, e aí pouco importa aonde está esse dado, em qual localidade, qual plataforma que a gente vai buscar. Os clientes buscam uma solução que permita essa mobilidade, essa flexibilidade na gestão e na recuperação. Tem uma visão de que a gente não discute mais se a sua empresa vai ser atacada, mas quando isso vai acontecer, ela precisa estar preparada para isso, por todas as razões que conversamos aqui. Tem uma questão de dano de imagem, tem uma questão do prejuízo propriamente dito, e a gente vê constantemente acontecendo ataques de naturezas diversas, os vazamentos, os ransomware, enfim, modelos muito distintos de ataque com implicações muito sérias, e uma dessas táticas está associada à engenharia social. O Brasil está sempre no topo dos rankings de ataques de praticamente todas as naturezas. Quando a gente fala de phishing especificamente, é ainda mais sério. Como você enxerga a maturidade das empresas brasileiras no sentido de construir os seus modelos de resiliência de dados? Eu enxergo que o mercado como um todo, eles estão evoluindo nisso. Então, por isso que eu comentei muito sobre o mindset de manter o viés de aversão a risco, a perda, ativo. Por quê? Com a construção como a gente já falou, de toda a infraestrutura, mas com uma visão de continuidade de negócio, quando o cybersecurity não era tão... não tinha um volume de ataques que nós sofremos hoje, eles eram construídos com a perspectiva que o backup, em qualquer momento, a gente poderia recuperar o dado. Ou com uma cópia adicional, ou com um disaster recovery, todos os dados estariam disponíveis. Mas com o advento do crescimento exponencial dos ataques, isso mudou de figura. E antes você tinha um ou dois ou três targets específicos. Hoje não existe mais isso, essa limitação, né? Todo mundo é target
dos ataques, né, das invasões. Então, aonde os clientes, as empresas precisam evoluir? Principalmente na parte de proteção e de recuperação, nesses dois pilares importantes, porque todos já têm uma estrutura muito boa de segurança, de cybersecurity, de monitoração, mas existe sempre uma vulnerabilidade, existe sempre a possibilidade, como você mencionou, não é se eu vou ser, mas quando você vai ser afetado. E nesse momento é onde entra a capacidade de proteção, das inteligências de proteção e de rápida recuperação. Quando a gente fala de proteção, nos subsistemas de armazenamento modernos, atuais, nós conseguimos habilitar, ou é ideal, a melhor prática que os clientes, que eles habilitem a imutabilidade do dado. Ou seja, aquele dado, em um momento de produção, que ele tenha sido afetado, ele tem uma cópia. E essa cópia de proteção, múltiplas cópias, múltiplos point in times, sejam protegidos e que ele tenha um prazo de retenção. Ou seja, esse dado imutável, ele não vai ser alterado, ele é protegido. Em qualquer momento que você precisa recuperar esse dado, você acessa essa cópia e disponibiliza essa cópia novamente para as suas aplicações, para o teu ambiente. Do ponto de vista de backup, também. Do ponto de vista de backup, as soluções modernas de backup permitem que você faça a imutabilidade do dado. Então, se o seu dado primário, seu dado principal, que é o que te dá maior performance, melhor nível de serviço, tem que ser um retorno rápido para a tua aplicação com o menor downtime possível, você tem essa funcionalidade da imutabilidade. Na parte do backup também é importante, porque não só as aplicações passaram a ser alvo dos invasores, mas como também o backup. Então, quando o invasor ele tem acesso e privilégios no seu ambiente, ele já não faz o ataque e pratica aquele ataque instantaneamente. Ele fica estudando o teu ambiente por um longo período de tempo e vendo todas as conexões de todas as suas aplicações. Então, ele aprende como é o teu ambiente e ele também busca o backup, é o primeiro alvo. Então, além do backup das aplicações, quando você descobre que foi afetado de fato, você já tá comprometido. E aquele conceito antigo, tradicional, de que o meu backup eu consigo voltar ao ambiente, não consegue. Claro. Porque você está com uma plataforma ultrapassada, não preparado para este contexto, para esse foco. E a mesma coisa para o ambiente de processamento, de armazenamento. Se você tem um ambiente que você não tem cópias adequadas e imutáveis, você também pode perder essas cópias podem ser afetadas também. Com o advento da imutabilidade, com a tecnologia da imutabilidade, aí vem os próximos passos, que é a da orquestração. Então, uma vez você tendo as cópias, o que você precisa fazer? Esse time tem que estar bem treinado, esse time tem que saber o que ele vai fazer. Não em cima da hora, de uma forma dinâmica. Ele tem que ter todos esses processos, toda a sequência de ações quando você foi identificado que seu ambiente foi afetado, para agilizar essa recuperação. Então, você não pode depender de pessoas ou processos manuais para colocar o seu ambiente de volta, porque quando você tem essa situação, é o caos. Você não tem o tempo adequado, a hora adequada, todo o time disponível para fazer esses processos manualmente. Então, a segunda camada apropriada para fazer essa recuperação é através da orquestração e da automação. Uma vez você tendo as cópias, fazendo a proteção, garantindo a imutabilidade dos dados, várias cópias de acordo com a necessidade do teu negócio. Aí a parte de orquestração e automação, você faz essa recuperação com um processo muito mais rápido. Um benchmarking, só para compartilhar, que eu achei interessante nesse contexto, considerando o ambiente VMware, por exemplo, a gente pode estar fazendo ambiente de máquinas virtuais, uma recuperação de 1.500 máquinas virtuais dentro de 70 minutos, usando esses conceitos de imutabilidade do dado, orquestração e automação, de uma forma automática, com single click. Um single click é simples, é fácil, simplifica todo o processo, mas você precisa juntar as pessoas, fazer sua análise de impacto do teu ambiente, construir esse modelo de proteção, para que aí sim, no momento que o teu ambiente seja afetado, você consiga fazer a recuperação sem prejuízo ao teu ambiente. Quando a gente fala de segurança e de resiliência de dados, enfim, dessa infraestrutura necessária para a empresa operar, aquela analogia da corrente, que é tão forte quanto o seu elo mais fraco, é válida.
Ou seja, não adianta a empresa montar, ou pelo menos não resolve, adianta, mas não resolve a empresa montar uma grande infraestrutura, criar mecanismos de proteção relevantes, de recuperação que são relevantes, se tem alguém lá que vai clicar num e-mailzinho que vai espalhar um vírus pela rede, ou que de alguma maneira vai cair naquele velho golpe de preencher um cadastro de atualização de senha que na verdade vai estar contando para um hacker, para um criminoso, alguém mal intencionado, quais são os dados de acesso dela. Então, os modelos culturais, o desenvolvimento da consciência sobre a importância de resiliência de dados, de cibersegurança no geral, esse despertar é fundamental para as organizações. Agora, em organizações menores, isso é um pouco mais fácil, dependendo do letramento digital daquela organização inteira. E em organizações maiores, especialmente aquelas que têm muitos colaboradores que não lidam com tecnologia no dia a dia, esse modelo é mais complexo. Como as empresas estão criando modelos culturais eficientes para espalhar a importância de práticas de cibersegurança e de resiliência de dados? Isso é, como você disse, é um aculturamento, né? Então, internamente, muitos treinamentos, né? De uma forma geral, todas as empresas buscam fazer a capacitação dos seus colaboradores, né? E otimizando também a forma como eles fazem a compartilhação, o compartilhamento dos dados e de como esses dados podem ser manuseados ou como eles podem ser compartilhados. E dentro desses mecanismos, com tecnologias da perspectiva de cibersegurança, protegem o usuário, né? Colocando mais automação, mais inteligência dentro desses processos e também com testes, né? Então, além dos treinamentos, do aculturamento para que eles se protejam, que eles sejam mais, não conservadores, mas que eles tenham mais consciência desse nível de proteção, que também é uma corresponsabilidade do usuário em ter a consciência de proteger o dado da sua corporação, ou o dado do seu usuário, ou o dado do seu cliente, de uma forma geral. Mas também ferramentas que ajudam a fazer essa identificação dessas vulnerabilidades. Com a parte de automação de inteligência, fica menos vulnerável. Esse usuário final que não tem essa cultura, ele fica menos vulnerável. Então, são formas também a partir da inteligência, a partir dos treinamentos, e alguns dos treinamentos também, não só da parte teórica, mas da parte prática, né? Da parte efetiva. Então, é comum os clientes, né, as empresas executarem testes de simulação de invasão para que os funcionários colaboradores tenham passam a ter esse conhecimento, essa cultura, e passam a se proteger de uma forma melhor também do ponto de vista da companhia. Legal. Para a gente fechar, quero te perguntar sobre primeiros passos para aquelas pequenas e médias que a gente mencionou, que nos ouviram e falaram, bom, eu nunca ouvi falar isso aqui na empresa, acho que eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Quais são os primeiros passos? Quem quer criar uma cultura de resiliência de dados, um desenho de cibersegurança que proteja a empresa para o futuro, começa fazendo o quê? Começa fazendo uma análise de risco do seu negócio, uma análise de impacto para o teu negócio. Quais são os dados que são importantes, são relevantes para que a tua operação continue resiliente, continue disponível, que você não pare a sua operação, que você continue produtivo. Segundo, uma vez que seja identificado esses dados que faz parte do seu core, que você precisa garantir a continuidade a qualquer custo, capacitar, reunir o grupo de pessoas, né? Capacitar as pessoas, os profissionais que vão estar envolvidos para a criação desse plano. Então, identificar qual é o core, criação do plano, então criação do plano de proteção em cima desse core,
gerar as cópias dentro da tua infraestrutura, encontrar as soluções adequadas para gerar a proteção desse dado de uma forma imutável, criar os processos de orquestração e os processos de automação para uma rápida recuperação e treinamento constante desse time. Praticar, nunca baixar a guarda, porque isso não é um processo que você encontra uma solução, implementa e acabou. Isso é uma jornada. Então, por isso que é aquele viés que eu comentei do viés de habilitar o viés de aversão à perda. Porque uma vez você implementando uma solução, não está definitivo. É um organismo vivo. Então você tem mecanismos de inteligência artificial da mesma forma que a gente implementa mecanismos de inteligência artificial para melhorar a identificação e a inspeção de ataques. Os invasores também usam desses mesmos artifícios para invadir o teu ambiente. Ou seja, isso é uma jornada e a gente tem que estar sempre buscando melhorar e implementar. Quanto melhor e mais treinado e mais automatizado tiver o seu processo para garantir o retorno em cima da resiliência de dados, maior a chance de você estar protegido. Isso não evita que você não será afetado, porque são várias camadas, então a defesa em camada é importante evoluir também nas outras camadas de cybersecurity, mas você vai estar um passo de recuperar o teu ambiente com velocidade, continuar o teu negócio, que é o seu objetivo principal. Quando a gente habilita esse viés de aversão a risco, a gente está habilitando uma missão. Qual que é a missão? É a continuidade do nosso negócio. Não importa qual o problema que tenha ocorrido anteriormente, né? A gente vai estar disponível, o teu dado vai estar sempre disponível e resiliente para continuar a tua operação. Alessandro, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. André, obrigado. Estamos à disposição. Espero ter outras oportunidades para a gente estar debatendo sobre outros assuntos também. Sem dúvida. Vamos falar sobre as novas técnicas e o avanço da resiliência de dados. Ok, obrigado. Esse foi Alessandro Brito, que é CTO Brasil da Hitachi Vantara. Semana que vem a gente se encontra por aqui e segue desvendando os mistérios da nossa sociedade digital, agora com um estúdio novo. É isso, casa mais bonita ainda. A gente se vê. Um abraço para você que nos ouve e vê. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.